Olá, seja bem-vindo ao Estúdio Carto. O meu nome é Breno e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como trabalhar com textos dentro do After Effects na parte de composição de mapas usando o GeoLayers. Então eu vou começar aqui criando qualquer projeto aqui, só para a gente ter uma base para trabalhar. Uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer num projeto é tirar a atribuição. Isso fica a seu critério deixar ou não, mas eu gosto de tirar. Então você vem aqui nas propriedades do mapa, clica aqui nessas três barrinhas, depois vem aqui em Settings, e aqui em Attribution, né, que é justamente a atribuição, qual que é o servidor, né, o provedor dessas imagens aqui, você troca de Bottom Left para None, aí ele tira o texto que fica aqui na lateral. Dá um aplicar e é basicamente isso. Esse mapa aqui que eu selecionei, ele tem essa característica de não ter os nomes aqui dos países. A gente pode colocar isso manualmente. Então você vem aqui na ferramenta de texto, digita, por exemplo, Brasil, pega a ferramenta de seleção, clica aqui no Brasil, só tomar cuidado para não acabar distorcendo o texto, Ctrl Z, e bota aqui onde você quer que fique. Nesse caso, o branco fica ruim de ler, né? Então é bom a gente trocar a cor desse branco aqui para um preto. Tem duas formas de fazer isso. Nas versões mais recentes do After, em 2023 para frente, tem esse menu aqui de propriedades. Toda vez que você cria uma camada ou um texto, vai abrir esse painel aqui de propriedades e aqui tem várias opções para você poder mexer. Uma delas é justamente a de troca de cor. Então você vem aqui no Fill, que é preenchimento, troca de branco para preto. Se por acaso você estiver mexendo numa versão mais antiga, você vem aqui em Window, menu Character, e ele abre aqui para você também as opções para poder mexer. Esse jeito fica até interessante porque você consegue ver a diferença entre os dois painéis. O Character é um pouco mais limitado, por um lado, ele não tem tanta opção. E o Properties, ele tem até que bastante coisa, mas algumas só tem no Character. Então, dependendo do caso, pode ser que você use um painel ou outro. Vai de caso a caso. E eu vou trocar também essa fonte aqui, para a gente poder ver alguma dessas variações. Essa fonte aqui é Map Roman. Eu vou trocar para uma bem básica que todo mundo deve ter, que é a Times New Roman. E já aqui você pode notar que tem uma diferença entre o texto que está na tela e o texto que está aqui na timeline. Aqui eu escrevi Brasil normal, com o B maiúsculo e o resto minúsculo. Mas por que o texto aqui está todo maiúsculo? Porque tem essa opção aqui habilitada, All Caps. É uma função do After que força aquele texto a ter todas as letras em caixa alta. Então você desliga essa opção e aí o texto fica normal. E tem outras opções aqui também, por exemplo, deixar o texto mais visível, né? Aumentar a grossura do texto, deixar ele itálico, deixar não só itálico, como também todo maiúsculo. Então isso aqui é para te dar algumas opções de como digitar aqui no programa. Você pode inserir uma palavra, uma letra um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. Isso aqui é bom para caso de colocar referência, umas coisas assim. Enfim, são opções de digitação, né? Como que o texto vai ser visualizado aqui. Para esse caso aqui, eu vou deixar normal, vou tirar todas as opções. E assim o texto já tá bem legal. Eu vou duplicar aqui o texto do Brasil. Vou arrastar ele para um outro lugar, vou colocar... Pode ser aqui, ó. E vou digitar 2 cliques aqui na timeline. Arábia Saudita. Aí aqui a gente já pega um pouco a questão da digitação, né? Porque o Brasil só tem uma palavra, a Arábia Saudita são 2. Então você clica aqui um pouco antes do S de Saudita, apaga só esse espacinho e aperta Enter. Pronto, e aí ele desce uma linha e ficam 2 linhas de texto. Troca para a ferramenta de seleção, bota aqui e pronto. Agora eu tenho um texto em uma linha e outro texto em 2 linhas. E esse texto aqui que tem essas 2 linhas, ele tem mais opções para a gente poder mexer. Eu posso mexer no espaçamento que tem entre essas linhas. Posso aumentar ou posso diminuir. Estava 42, boto 42. Eu posso mexer também no espaçamento entre as letras, né? E posso mexer também no tamanho da fonte, né? Ele deu meio que essa bugada aqui porque o texto ele tem que acompanhar o espaçamento da linha. Então, se aqui o texto é 100, por exemplo, o tamanho, o espaçamento tem que ser 100 também. Pelo menos para acompanhar aqui o tamanho das letras. Então, vou voltar ao que estava, 42, 42. Eu gosto do espaçamento entre as letras em 100 ou 50, depende da fonte.
Mas geralmente eu coloco ele nesses dois valores. Uma outra opção que eu uso bastante também é essa daqui, de elevar ou descer algum caractere que tiver selecionado. Para demonstrar, deixa eu pegar aqui esse final aqui de saudita e vou mexer aqui na posição dele. Para alguns casos acaba sendo útil, mas o programa já tem essa função nativa desse T com um número aqui no canto. Ele meio que já te dá essa opção. Vou apertar aqui Ctrl Z para voltar como estava, só para a gente ver como funciona isso. Você vem aqui e digita, por exemplo, 2. Vamos supor que você está falando de uma referência que vai estar listada em algum lugar. Você vem e ativa a opção. Pode ser para contar matemática também, se você estiver trabalhando com alguma coisa nesse sentido. Essas são as funções mais básicas, e é basicamente o que você vai precisar para poder trabalhar os textos aqui nos mapas. E por fim, essa questão de personalização, você ainda pode mudar qual o estilo da fonte que você vai usar aqui. Então, vou selecionar tudo, Ctrl A aqui para selecionar. Vou trocar de regular para bold, que é um pouco mais grosso. No caso dessa fonte, só tem 4 opções, mas em outras fontes você vai ver várias opções. Deixa eu olhar uma aqui que tem bastante... Zoom. Zoom é uma que tem bastante. Ela vai desde o mais fino aqui até o mais grosso com itálico ainda por cima. E antes que eu me esqueça, ainda é possível mudar a cor de cada letra individual. Eu não quero o texto todo preto, por exemplo. Eu quero que a primeira parte aqui seja vermelha. Então, seleciona a primeira parte do texto, vem no preenchimento e deixa, pronto, vermelho. Como todo mundo aqui tá selecionado e tá com a cor vermelha, o preenchimento aparece desse jeito, né? Ele aparece vermelho. Mas se eu tirar a seleção dessa camada e colocar de novo, o fio vai estar diferente. Ele vai estar com essa indicação aqui, de que tem mais de uma cor sendo aplicada naquela mesma camada. Então é bom tomar um certo cuidado com isso daí para o texto não acabar ficando com a cor diferente da que você planejava. Agora, aqui no menu de propriedades, a gente tem essa função aqui do parágrafo. Aqui o texto ele está centralizado ao meio, né? Você pode trocar, por exemplo, para a esquerda. Ele ficar todo alinhado aqui à esquerda. Ou à direita. Existem outras opções também, só que elas não ficam habilitadas desse jeito que a gente fez o texto. Tem que fazer de um jeito diferente. Então, eu vou tirar aqui a seleção. Vou pegar a ferramenta do texto. Eu não vou só clicar e digitar. Eu vou clicar, segurar e criar uma caixa de digitação. Aí sim, aquelas opções ficam disponíveis para poder clicar. Então, vou fazer aqui e vou digitar, por exemplo, Madagascar. Vou selecionar aqui Madagascar e aí você vê que as propriedades ficam disponíveis para poder clicar. Aí tem justificar o texto à esquerda, no meio, na direita, ou justificar tudo. Isso aqui é útil para quando você tem muito texto para ser digitado e você quer que ele fique todo organizado de um determinado jeito. Então você cria a caixa de seleção e personaliza do jeito que você quer. E ainda aqui dentro você pode mexer no canto de cada parte do texto aqui. A margem, né? Melhor dizendo. Então você quer que comece um pouco mais para a direita aqui. Pega essa opção e mexe aqui, ó. E o mesmo vale aqui para a direita também. Sendo bem sincero, são opções que eu não mexo muito. Geralmente eu fico no mais básico aqui. Mas se você quiser, tá aí como que faz para usar isso aqui. Algumas funções repetem tanto no menu de propriedades quanto aqui no menu de character. Por exemplo, esse daqui, que define o tamanho, né, a altura da letra. Eu quase não mexo nisso, mas se você quiser, está disponível aí também. E também a largura, né, a escala horizontal desse texto. Ou também o contorno dele. Você vem aqui e habilita o contorno. E coloca, por exemplo, verde, só para destacar aqui para a gente poder ver. E aumenta aqui a espessura desse contorno. Tem ainda o formato, você quer ele um pouco mais arredondado nos cantos. Como o texto aqui está pequeno, não dá para ver direito, mas eu vou dar um jeito aqui. Seleciona aqui Madagascar, aperta S de escala, vou aumentar aqui a escala, para a gente poder ver melhor isso aí. Aumentar mais ainda, vou exagerar um pouco mais para a gente conseguir ver melhor. Sair um pouco aqui do zoom, seleção e trazer aqui de novo para poder ver. Pronto, aqui dá para ver. Quando você habilita a função do contorno, por padrão ele vem assim nesse formato mais reto, né? Mais quadrado. E aí você pode trocar para canto arredondado ou uma coisa que é meio termo. E você ainda pode escolher qual é a posição desse contorno aqui. Se ele vai cobrir a letra da forma aqui como a gente está vendo, ou se ele vai ficar por baixo da letra, sendo só um detalhe mesmo. E ainda tem mais duas opções. Outra opção legal que tem aqui no menu de propriedades, tem no character também, é, por exemplo, pegar uma cor específica. Você não quer ficar aqui digitando e procurando a cor que você quer usar. Você quer ir direto numa cor que você sabe que é aquela ali que você tem que usar. Tem essa opção aqui do conta-gotas, você clica nela e pega, sei lá, a cor do mar aqui do oceano. Clica,
pegou aqui a cor, a gente deu o código, aperta OK, pronto. O texto está da cor do objeto aqui, da imagem do fundo, né? E aí você encontra esse conta-gotas tanto aqui no preenchimento, clicando nele, ou aqui direto, ou aqui no próprio menu do Character. E para terminar esse vídeo, que também não vai ser muito longo, como é que a gente faz para colocar esse texto no mapa? Porque aqui está só o mapa de fundo, mas eles não estão conectados. Se eu, por exemplo, clicar aqui no mapa e mexer ele, mover, o texto não acompanha. O meu texto não está seguindo, né, o mapa. Como é que eu faço isso? O jeito mais simples é você... Eu vou tirar aqui esses dois textos, deixar só o Brasil. O jeito mais simples que tem, que inclusive eu mostrei no tutorial anterior, é clicar aqui na camada que você quer, habilita o 3D dessa camada, pega aqui essa camada, essa coluna de Parent Link. Se ela não estiver aparecendo, você vem aqui com o botão direito, aqui na timeline, né? Botão direito, Columns, e aí clica para aparecer o Parent Link. Aí pega aqui esse chicotinho, né, que tem perto aqui da coluna, aqui do Parent Link, e leva até o Anchor do mapa, a âncora, né? Tudo que você for animar, tudo que você for colocar no mapa, passa pelo Anchor. Ou você faz assim, pegando o chicote e levando até o Anchor, ou você clica aqui literalmente na opção aqui do Parent Link e seleciona qual camada que ele vai ficar ligado. Então eu venho e coloco o Anchor. Então se eu mexer agora o mapa, o meu texto acompanha. Mas existe uma outra forma também, que é bem útil, bem utilizada, que é você pinar. A expressão é essa, você colocar ele como se fosse um pin, né, por cima do mapa. Então vou habilitar aqui o de Madagascar. Vou diminuir aqui a escala dele. Antes disso, eu vou centralizar o Anchor Point dele. Eu estou diminuindo aqui na escala, só que a referência dele está lá embaixo. Ó. Ele está diminuindo em direção aqui ao Anchor Point. Então, eu tenho que centralizar ele. Pega a ferramenta de mover o Anchor Point, ou aperta Y, pega aqui o Anchor Point e move aqui para o meio. Ou aperta Ctrl Alt Home, que ele faz a mesma coisa. E agora sim, diminui a escala, que ele diminui a partir do meio, e não bugado igual estava. Eu vou pegar aqui esse Madagascar e colocar aqui em cima de Madagascar. Ainda está muito grande, então eu vou colocar aqui 50. E vou diminuir o espaçamento para 0. Mas tem que selecionar primeiro. Cadê? Aqui. Agora sim. Ficou certinho. E vou mudar a cor do texto para preto, para conseguir ver melhor. E vou tirar essa opção do contorno. E essa fonte também não é muito boa para visualizar, não. Eu vou trocar para Times New Roman mesmo. Melhorou um pouquinho. Pego aqui a ferramenta de seleção, clico aqui na camada para não ficar editando o texto. E aí eu venho aqui no menu do plugin do GeoLayers e clico aqui, ó, Pin Selected Layer. Clico e aperto aqui no que seria o OK. Agora, quando eu mover o mapa, ele acompanha. Mas qual que é a diferença? A diferença é que o Brasil ele vai acompanhar todo o movimento do mapa. Se eu der zoom, se eu rotacionar, se eu, enfim, mover ele de alguma forma, o texto vai acompanhar exatamente o jeito como está posicionada a câmera do plugin. Esse outro texto, que está nessa função de pin, ele não vai fazer isso. Ele vai se comportar de um jeito diferente. Se eu mover aqui, por exemplo, com o botão direito do mouse, olha como fica. O texto do Brasil, ele vai acompanhando, como se ele tivesse grudado no mapa, realmente colado ali. O de Madagascar, não. Ele fica rotacionando em volta. Ele está o tempo todo se reposicionando para poder sempre aparecer desse jeito aqui. Eu posso mudar o zoom, inclusive, aproximar aqui o mapa. O texto do Brasil muda de tamanho, né, porque eu estou dando zoom, mas o de Madagascar está sempre igual. Por mais que eu dê zoom ou tire o zoom, ele continua do mesmo jeito. Mas tem como mudar até isso, existe uma configuração que muda isso. Eu vim aqui na camada Madagascar, venho aqui em controle de efeito, e eu habilito aqui as opções. Escalonar junto com o mapa e rotacionar junto com o mapa. Então, o que eu fizer agora, ele tende a seguir. Pelo menos parte dele. Se eu diminuo o zoom, o texto diminui também. Qual que é mais útil? Depende. Às vezes, por uma questão de estilo, você vai usar esse aqui, que é colado, literalmente, né, no caso do Brasil. Ou você vai usar esse daqui, que é pinado. Imagina você fazendo um vídeo sobre uma rota. Tem um caminho passando por um lugar. Talvez seja mais interessante fazer ele pinado. Porque independente da movimentação que você fizer, tá sempre ali bem fácil de enxergar o que é o lugar, né? Esse daqui pode ter umas distorções. Se você mexer muito a câmera, né? Fica difícil de ler o texto, dependendo. Então, vai de caso a caso. E antes desse vídeo aqui acabar, eu vou te mostrar uma opção bem legal que tem para esse texto aqui que é colado do mapa.
Então vou selecionar aqui o Brasil, vou apertar P, e aqui você consegue ver que o texto tem 3 eixos, né? Ele tem esse primeiro valor, que mexe na horizontal, o segundo valor, que é na vertical, e ele tem esse último valor aqui, que mexe na profundidade do texto, né, da camada. Qual que é a distância que tem entre aquela camada que você está mexendo e o mapa de fundo, né, os elementos que tem abaixo dele. Aí como que funciona esse efeito que eu vou te mostrar? Você vem aqui na profundidade e coloca menos 1600. A impressão que dá é que o texto só moveu um pouco para cima, né? Mas quando a gente mexer mais a câmera, você vai ver que ele vai estar mais distante mesmo da posição do mapa. Então eu vou pegar aqui de novo o Brasil, apertar Ctrl D, duplicar. Esse Brasil 2, eu vou apertar Enter e vou renomear para Brasil Sombra. Vou trazer ele aqui para baixo. E esse Brasil Sombra, eu vou apertar P. Vou pegar aqui o último valor e colocar 0. Pronto. Aí vou pegar aqui o Brasil Sombra, controle de efeito. Ele já tem um Drop Shadow aplicado, né? Uma sombra projetada. Para colocar é só vir aqui, botão direito, Efeito, Perspectiva, Drop Shadow. E aí você coloca, pode ser 50% de opacidade. E marca essa opção aqui, Shadow Only. A distância deixa em 0. E o Softness deixa em 5, por exemplo. Vou voltar aqui no texto, no mapa. Se por algum motivo esse texto ficar aparecendo aqui, você vem aqui nas opções do plugin, esses três barrinhas, clica aqui, vem aqui em Settings, e aqui embaixo tem Map Comp Labels, e aí você desmarca essa opção, só clicar nesse texto azul. Clicou, sumiu. Dá um aplicar e pronto. Aí agora sim, quando eu rotacionar com o botão direito do mouse, vai dar um efeito bem interessante. Vou fazer uma câmera bem rápida aqui para a gente poder ver melhor esse efeito. Vou clicar aqui na opção de Keyframe, dar um OK, vou andar uns 3 segundos e vou mexer aqui no Bearing. Está em 17, deixa em 10, só para poder ver esse efeito. Vou voltar um pouquinho, esperar ele carregar esse trecho aqui e dar play. Fica um efeito 3D por cima de um mapa que também é 3D, então fica um efeito bem legal. Se você não quiser tão distante assim o texto da sombra, vem no texto principal e diminui aqui a distância. Deixa menos 500 talvez, ou menos 800. Como que ficaria com menos 800? Volta aqui e dá play. E essas são algumas das opções para você poder trabalhar com textos no GeoLayers, fazendo os mapas. E por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Se não assistiu os vídeos anteriores do canal, chegou agora, eu peço que se inscreva, comente aí embaixo o que achou do vídeo e eu te vejo no próximo. Até mais.